Ou então, de novo, tentando pela câmera trabalhar um pouquinho com vídeo. Nós teremos a nossa aula presencial em breve, daqui a semana que vem, mas gostaria de dar algumas orientações gerais para vocês, porque a gente já vai trabalhar a partir daquilo que vocês foram levantando como temas possíveis para vocês de pesquisa, tá? Então, na última aula, quando a gente conversou, falei um pouquinho do que é um projeto de pesquisa, do que ele deve conter, principalmente, conversamos sobre a questão da introdução e da justificativa. Eu venho pedindo para vocês ao longo dessas semanas que vocês organizem os materiais de vocês, principalmente pesquisando sobre o tema que vocês têm interesse, pesquisando sobre os motivos que são relevantes esse tema, por que interessa pesquisar esse tema ou não. O que é necessário para ter uma introdução de qualquer que seja o trabalho? A introdução de um trabalho, ela precisa que o leitor entenda o que é a nossa proposta. Tá? Então, quando vocês pensam a introdução ao trabalho de vocês, quando vocês pensam a possibilidade de escrita dessa parte do trabalho de vocês devem pensar em situar o leitor, o que vocês querem informar ao leitor para deixar ele mais situado, mais dentro do que é o tema de vocês. A gente, para fazer esse processo, tende quase sempre a partir do amplo para o específico. Então, vocês têm um tema, esse tema, se vocês já leram e foram pesquisar sobre esse tema, vocês viram que o tema ele é muito amplo de maneira geral. Mesmo que a gente escolha um pedacinho de algo para investigar, de maneira geral o tema é amplo, Então, por exemplo, eu quero saber sobre a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes dentro de situações familiares. Cara, isso tem um mundo de coisas que cabe aí dentro. Então, como é que a gente faz uma introdução sobre esse tema? Eu vou primeiro contextualizar o que são relações familiares, como essas relações tendem a se dar, qual a relevância dessas relações, para a partir disso chegar na questão da violência sexual, como ela se apresenta, se há dados de pesquisa, se já há dados demográficos, o quanto isso acontece. Eu vou realmente situar o meu leitor até que eu chegue no ponto específico que é a pergunta de pesquisa de vocês. Eu ainda não pedi pergunta de pesquisa para vocês, porque a gente precisa primeiro amadurecer o tema, tá? Então, a ideia da introdução é isso, é que vocês possam construir um texto que ele chame o seu leitor e diga assim, olha aqui, existe isso, e diante disso que existe, olha só o quanto esse território é rico e o que você precisa saber para poder se interessar pelo meu trabalho, tá? E a segunda questão que eu pedi para vocês, que vocês fossem se ambientando e entendendo um pouco isso, é a justificativa, que diz respeito a por que é importante pesquisar esse tema. Então, primeiro eu tenho que informar o leitor do que eu estou falando. Quando ele pega o meu trabalho, ele tem que saber do que se trata esse trabalho. Isso é a introdução. Então, eu apresento o tema para ele, o que existe no mundo, no espaço mais amplo, até chegar no específico, que é aquilo que eu quero pesquisar no meu trabalho, Já quando a gente fala da justificativa, eu tenho que depois dizer para o leitor, olha, diante desse tema, que é tudo isso, e que eu pretendo pesquisar isso aqui especificamente, por que isso é importante? Para que eu vou me dar o trabalho de pesquisar isso que é relevante? Como é que eu justifico isso? A justificativa, ela precisa se dar por 2 pontos. Um dos pontos da justificativa que precisa ser feito é a relevância social. A gente precisa fazer pesquisas que contribuam para o mundo, e não só para o âmbito científico. Como é que a gente justifica a relevância social? Então, a partir do momento em que você discute um tema como a violência, por exemplo, ou como quando a gente discute um tema como a aprendizagem, qualquer que seja o tema que você escolha, que contribuição o meu trabalho poderá trazer? Não quer dizer que obrigatoriamente eu tenho que trazer, mas poderá trazer para esse tema. Então, isso é a contribuição do âmbito das relações sociais, das práticas.
Que tipo de contribuição o meu trabalho pode trazer? Meu trabalho pode contribuir para que a gente construa uma prática mais igualitária, o meu trabalho pode contribuir para que a gente tenha mais recursos e acesse melhor esse tema que talvez não é tão conhecido. Para que o meu trabalho contribui? No âmbito social, tá? E do âmbito científico, que é o outro aspecto que vocês têm que observar quando vocês fazem a justificativa de vocês. Para fazer o aspecto científico, a relevância científica do trabalho de vocês precisam entender primeiro, né, o que já existe sendo estudado. Então, para apontar a relevância científica, é importante que vocês observem se já há trabalhos na área, o que esses trabalhos dizem e como o trabalho de vocês poderá, de novo, né, lembrando que sempre é um planejamento, então é no tempo futuro isso, então como ele poderá contribuir para a área que vocês estão se propondo a investigar, a área científica. Já tem trabalhos sobre isso? Esses trabalhos caminharam por onde? O que eles tratam principalmente? Diante disso que eles tratam, qual é a brecha que o trabalho de vocês vai se inserir? Então isso vocês precisam analisar, compreender, para poder colocar na relevância científica do trabalho de vocês. Não tem trabalho sobre isso? Então olha a relevância de cientificamente a gente se aprofundar nessa questão. Tá? Então, esse é o rumo, essa é a perspectiva da justificativa. Eu acredito particularmente, né, na linha de pesquisa que eu venho, que na justificativa também é importante a gente informar o leitor quais as nossas motivações pessoais para investigar esse tema. Tá? Porque como a gente conversou, nenhuma pesquisa é tão neutra, então sempre parte do interesse de alguém. Então quais são as implicações pessoais aí? Tá? Então o que mobilizou você, sua dupla, a investigar esse tema? Já tinha interesse, já trabalhamos com estágio nessa área, já tinha a disciplina que a gente fez que falou, tenho situações pessoais que fizeram com que eu convivesse com esse tema, então isso também ajuda a situar o leitor. Percebam que a todo momento eu estou lembrando vocês que essa escrita é para o leitor. Então, se posicionem quando vocês estiverem escrevendo um pouquinho também no lugar do leitor de vocês. Porque quando a gente escreve para alguém. E esse alguém precisa estar situado naquilo que a gente quer dizer. Então, lembrem vocês como leitores, como às vezes é ruim você começar um texto que você não sabe o que ele está dizendo, ou por onde, ou porquê daquilo. Então, construam todo o caminho de introdução e justificativa de vocês, lembrando que vocês estão escrevendo para um outro, para um leitor. Tá? Não só pensando em mim, Marina, mas pensem em qualquer leitor que vocês teriam, o que seria importante situar esse leitor. Tá? Se vocês conseguirem trazer isso semana que vem encaminhado, eu já vou poder olhar, ler e dar uma discutida com vocês. Então, quem já definiu um tema, quem já leu sobre esse assunto, a introdução de vocês, ela pode ter no máximo 2 páginas. Tá? Então, se organizem para manter ela em no máximo 2 páginas. E a justificativa pode ter no máximo 1 página. Tá? Então, pelo menos 3 parágrafos de justificativa. Tá? Um que fale da relevância social, um que vale da relevância científica e um que fale da relevância desse trabalho para vocês, do âmbito pessoal, o que motiva vocês pessoalmente a fazerem esse trabalho, tá? E no máximo 1 página. A introdução pode ter até 2 páginas, tá? A introdução, ela não precisa obrigatoriamente estar toda fundamentada, porque vocês estão introduzindo o leitor ao tema. Então, lembrem de fazer um texto que seja convidativo também para o leitor, tá? A justificativa, quando vocês forem discutir do âmbito científico, se há trabalhos ou não, e o que há, né, o que já há de discussão, vocês vão precisar fundamentar, porque vocês precisam dizer de onde vocês tiraram a ideia, se há ou não trabalhos. Tá? Então, quem conseguir trazer isso pronto, vocês vão trazer para eu olhar, conversar com vocês e orientá-los. E aí, na próxima semana, vocês, que a gente terá aula presencial, vocês vão, eu vou organizar com vocês a pergunta de pesquisa de vocês, tá? Se porventura vocês não tiverem ainda definido o tema ou ainda estiverem muito perdidos, a gente também vai conversar semana que vem, mas a entrega não vai ser na aula presencial, tá? Quem traz, fica mais fácil para a gente poder trabalhar, produzir e já sair mais encaminhado. Então, se organizem para isso.
o máximo possível trazer algo rabiscado que seja, que daí eu já tenho também um caminho para fazer a orientação de vocês, certo? Beijos e até mais!